bem-vindos ao canal. Deus trouxe você até esse vídeo porque Ele tem uma mensagem especial para você. No livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo de 1 ao 12, descreve a visão que o profeta Ezequiel teve do templo de Jerusalém, do rio que fluía dele. Na visão do profeta, a água de sob o templo de Jerusalém ia aumentando cada vez mais até tornar-se um rio. O rio fluirá para o Mar Morto, que viverá novamente com peixes e vegetação. Este rio que o profeta Ezequiel viu nesta visão vinha de Deus. No início do capítulo, Ezequiel é levado por um anjo para fora do templo, onde ele vê um rio que flui da porta leste do templo. O anjo mede a profundidade do rio, que vai aumentando à medida que eles se afastam do templo. Ezequiel então vê árvores frutíferas crescendo ao longo das margens do rio, e o anjo diz que as folhas dessas árvores têm propriedades curativas. O anjo também instrui Ezequiel a medir o rio em várias etapas, e em cada etapa a água fica mais profunda. Finalmente, o anjo leva Ezequiel de volta para a entrada do templo, onde o rio origina, e explica que as águas do rio simbolizam a bênção de Deus e a restauração de Israel. O capítulo termina com uma descrição de como a terra ao redor do rio será distribuída entre as tribos de Israel. Se houvesse um riacho de água em algum lugar ao alcance que fizesse todas essas coisas para quem entrasse nele, cada um de nós estaria planejando entrar neste rio. Quantos de nós podem seguramente hoje dizer sem sombra de dúvida que sabem que estão exatamente no centro da vontade de Deus e que estão exatamente onde Deus quer que estejam, no seu crescimento espiritual? A verdade é que todos nós temos muito espaço para melhorias. É disso que este capítulo trata. Trata-se de nos tornarmos mais do que o Senhor Deus quer que cada um de nós seja. Trata-se de deixar a margem do cristianismo estagnado, deixar a superfície e mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo. Muitos na igreja hoje estão com medo de mergulhar, ou seja, medo de se entregar de fato e de verdade ao Senhor. Vejamos então algumas lições espirituais que podemos extrair da visão do profeta Ezequiel. No versículo 3, o profeta Ezequiel diz: "E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, águas para os tornozelos. Para que esse rio te faça bem, você tem que entrar nele." Ezequiel estava sendo conduzido por um mensageiro divino. Se obedecermos à direção do Espírito Santo de Deus, ele nos conduzirá a uma experiência mais profunda com Deus em nossa caminhada cristã. As águas até os tornozelos são representativas do início da nossa conversão ao cristianismo, quando fomos salvos. Havia apenas um pouco do homem de Deus coberto pelas águas. Mais do homem estava saindo das águas do que coberto pelas águas. São águas rasas. Fala da nossa primeira experiência com a salvação. O mensageiro divino conduziu-o pelas águas, não ficaram muito tempo naquela profundidade. Não podemos apenas sentir as águas nos pés, precisamos entrar no rio. O profeta segue o relato da sua visão e no versículo 4 diz: "Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Depois de medir rio abaixo, mais 1/3 de milha, as águas aumentaram até a profundidade dos joelhos, águas até os joelhos." Os joelhos podem muito bem referir-se à oração. Nossa caminhada cristã começa a se aprofundar durante nossa vida de oração. Um cristão não cresce a menos que a oração se torne parte da vida cotidiana. Este rio descia pelo altar. Ir além sempre fará parte do cristianismo. As águas já estavam tendo um efeito maior na caminhada do homem de Deus. Uma forte vida de oração mudará a maneira como você age. Você começa com as águas nos pés, do contato inicial da fé. Logo, as águas dão no joelho, significando as primeiras experiências com Deus. E segue adiante, pois no texto, o profeta continua e diz: "Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, água para os lombos." O mensageiro divino conduziu Ezequiel rio abaixo por mais 1/3 de milha e a profundidade do rio aumentou até a cintura. As águas cobriam cerca da metade do homem de Deus. Agora vemos muito menos do homem de Deus fora da água. As águas tiveram um efeito muito maior na caminhada de Ezequiel. Ele diminuiu a velocidade por causa da água. Ezequiel agora está cedendo ao poder das águas do rio. Neste ponto,
o rio capturou a maior parte do pensamento de Ezequiel. Primeiro, você sente as águas, depois entra, e então ela cobre boa parte do seu corpo. Isso é comprometimento com Deus. E no versículo 5, temos a percepção da imersão que o comprometimento com Deus traz para a vida de quem se entrega. Está escrito assim: mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, águas para nadar. Depois de medir mais 1/3 de milha, ele não consegue encontrar o fundo deste grande rio. Ezequiel então faz uma tremenda descoberta: quanto mais longe vamos, mais crescemos. Ezequiel está agora totalmente mergulhado. Isso representa o nível profundo que o cristão pode alcançar em sua vida. Ezequiel alcançou um lugar onde está além de sua própria capacidade. Ele se colocou sob o comando e controle do Senhor. É onde Deus quer que todos os seus filhos estejam. Agora, Ezequiel não tem mais controle. Ele está submerso pelas águas. Nesta fase, o cristão é dirigido pelo Espírito Santo. Significa controle total do Espírito. O mergulho nas águas nos leva a estar imergidos no Espírito. Isso fala de entrega total. Muitos cristãos decidem apenas sentar na margem do rio e observar alguém nadar. Faça uma reflexão honesta e pergunte a si mesmo: onde você está em sua experiência com Deus? Qual é a profundidade e onde você está hoje? Alguns escolhem apenas molhar os pés. Outros entram, mas não querem se envolver. Uns até se envolvem, mas não buscam profundezas com Deus. Mas existem aqueles que sempre querem algo mais e mergulham no rio um pouco mais fundo. Existem apenas 2 tipos de pessoas quando se trata de crescimento: as que estão crescendo e as que resistem ao crescimento. Há um preço a pagar para crescer espiritualmente. Compromisso com Deus é o preço. É preciso se entregar. Este é o encontro com Deus. Quando encontramos com uma pessoa, nós conversamos com ela. Deus falou conosco. Agora é a nossa vez de falar. Oremos então. Deus Todo-Poderoso, entramos na Tua santíssima e gloriosa presença, em o nome de Jesus, que assim como as águas do rio que fluíam do templo na visão do profeta Ezequiel, fluam as Tuas bênçãos sobre nós, enche-nos da Tua presença e da Tua misericórdia, que o Teu rio de vida nos renove e nos cure de toda enfermidade, trazendo-nos vida abundante. Que as árvores frutíferas que crescem às margens do rio sejam um sinal da Tua providência constante em nossas vidas, nos sustentando e nutrindo com o alimento espiritual que precisamos para crescer e frutificar em Ti. Que a Tua presença esteja sempre conosco, guiando-nos ao longo do caminho da justiça e da paz, até chegarmos ao lugar onde Tu habitas, para adorar-Te e servir-Te para sempre. Nos conduza para as profundezas das águas do Espírito Santo, para que em Tua presença possamos ser transformados pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para o crescimento deste canal que está começando. E deixe o seu like para que o YouTube entenda que este é um conteúdo relevante e mostre para mais pessoas. Vamos juntos levar a palavra de Deus. Compartilhe esta mensagem. Até o próximo vídeo.